Uma situação de polarização ideológica que acontecia na Europa e que também acontecia no Brasil, ele vai então o que, moçada? Ele vai dar um golpe. Esse golpe é aquele que ele usou, o plano Cohen, um plano supostamente comunista. Nós sabemos que na verdade esse plano não existia. Esse plano foi na verdade uma grande montagem para quê? Para que o Getúlio então pudesse estabelecer um governo ditatorial chamado também de Estado Novo. O que nós vimos? Que ele suspendeu a Constituição de 34, os governadores foram extintos, foram colocados no lugar todos indivíduos escolhidos por ele, interventores. Nós vimos então que a Assembleia Nacional foi dissolvida, todos os partidos políticos, todos os partidos foram extintos e que ele passa a governar então um Estado que tentava construir aquele conceito de totalitarismo. Para isso, ele usava uma Constituição, que é a Constituição polonesa adaptada e traduzida, chamada polaca. A Constituição polonesa estabelecia que só existia o governante, não existia a figura do vice, estabelecia que não existia legislativo, portanto também não tem partido político, e você tinha o executivo e o judiciário. Porém, nessa Constituição, o judiciário ele ficava o quê? Submisso ao executivo. Então você nota que é bem uma característica do quê? Que Estado totalitário que o Getúlio passa a montar a partir de 37. Moçada, a partir de 37, a impressão que se dá é que o Getúlio tinha dois caminhos a seguir. Um caminho, moçada, tinha uma visão de que o Estado deveria continuar a intervir na economia, vai dar prosseguimento. Só que esse caminho faria com que ele perdesse o apoio de burguesia e classe média. Por quê? Porque burguesia e classe média queriam acesso à próxima fase da industrialização aqui, que é a indústria de base. Isso significa o quê? Se eu vou pelo caminho de estatizar, de criar estatais, eu vou perder o apoio da classe média e da burguesia. Portanto, galera, eu preciso estabelecer uma base de apoio forte, sólida. Então ele poderia ter ficado ao lado da burguesia, da classe média, e ter permitido que o capital privado investisse no quê? Em indústria de base. Existia muito interesse também dos Estados Unidos em investir junto. Então havia quase que classe média, burguesia e americanos nesse intuito. Ou ele poderia ir para o outro lado e investir então em estatais, e isso faria com que ele perdesse o apoio de burguesia e classe média. Eu acredito que se o Getúlio Vargas vivesse até os dias de hoje, nós seríamos ainda hoje o país mais protecionista do mundo. Por quê? Porque o nacionalismo econômico para ele era uma coisa muito forte. Você percebe que não era só uma questão de conveniência, é algo que o indivíduo acreditava. Então o que ele fez, moçada? Ele vai optar por dar continuidade ao nacionalismo econômico. Só que agora é a segunda fase. Agora então não é o quê? Industrialização por substituição. Essa segunda fase agora é a intervenção direta do Estado na economia, criando então o quê? Estatais. Estatais essa como siderurgias e coisas que vai fazer o quê? Com que a burguesia, a classe média e o capital estrangeiro, principalmente o capital americano, fique puto da vida. Então Getúlio percebe aqui que ele perdeu uma base de apoio importante. E você percebe que a partir de 37, o discurso dele é cada vez mais populista, cada vez mais trabalhista, cada vez mais sindicalista. Então a sua opção econômica fez com que ele perdesse então o apoio político de burguesia e classe média. Por isso você percebe que a partir de 37, a ideologia do Estado Novo ela é trabalhista. A ideologia do Estado Novo ela é sindicalista. Ela vai começar a focar desse lado, criando o quê? Criando uma base de apoio. Nós não podemos esquecer que tudo isso está dentro de uma ideia maior chamada populismo.